Esquerda ou direita, Lula ou Bolsonaro? Eu, no caso, direita, né? Bolsonaro. Mas assim, não importa. Jamais aplaudam injustiças. Seja ela contra o Bolsonaro, seja ela contra o Lula, seja ela contra o Alexandre de Moraes. Certo? Um cristão jamais aplaudirá injustiças. Isto posto, esse processo contra o Bolsonaro é um absurdo jurídico, está cheio de nulidades. O Alexandre de Moraes não respeita o Código de Processo Penal, nem a Constituição Federal. Nem a Constituição Federal. Ele se coloca na posição de acusador várias vezes. Ele dá entrevista a meios de comunicação falando contra o Bolsonaro. E isso por si só já é passível de nulidade, porque ele está sendo parcial. O princípio da imparcialidade a gente aprende na primeira semana de faculdade de Direito. E qualquer pessoa, seja de esquerda ou de direita, sabe que imparcial ele não é. Ele já deu declarações contra o Bolsonaro. Ele deseja que o Bolsonaro seja condenado. E um juiz não pode agir dessa forma. Ele tem que agir de acordo com a lei. Ele não está julgando a pessoa, ele julga um fato. A pessoa, só Deus julga as pessoas. Um juiz, ele julga um fato. Se existe um fato ali, um crime, aí ele tem que tentar identificar o autor. E tem que ter a pessoalidade, tem que ter algo que ligue a pessoa ao crime. Igual eu vi um repórter falando esses dias: não há provas que o Bolsonaro cometeu crime, mas sem ele nada disso existiria. Que argumento infantil e ruim, pelo amor de Deus. Então eu torço pelo Santos. Se eu agredir alguém por causa de time na rua, a culpa é do Santos, porque sem o Santos eu não seria santista? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deixa o Santos pra lá. O Santos já tem muito problema pra resolver. Não vai ter que assumir agora os problemas da torcida também, né? Então é um absurdo. Não tem crime, mas sem ele não existiria. Não tem fato que ligue ele a nada, mas sem ele a coisa toda não existiria. Meu, tem que ter um fato que ligue a pessoa a um crime. E é um crime previamente tipificado, tá? Porque também o pessoal tá inventando cada coisa, tá fazendo cada manobra para poder... Ele nem deveria estar no STF. Ele, como ex-presidente, ele não tem foro privilegiado. O Lula não foi julgado na primeira instância. Ele deveria ser julgado na primeira instância, igual o Lula. Igual o Lula. Agora o STF já fez uma manobra aí em 2023 para trazer o julgamento do Bolsonaro para ele. Por quê? Porque é parcial. Porque quer condenar o Bolsonaro. E isso é injusto. Isso é muito injusto. Então jamais aplaudam isso. E só falando da esquerda, eu fiz um vídeo esses dias falando que cristão não vota na esquerda, porque de fato assim eles são pensamentos opostos. Um defende uma coisa, o outro defende radicalmente o oposto. Por exemplo, família, por exemplo, aborto, por exemplo, ideologia de gênero, e por aí vai. Tem muitas coisas que a igreja e a esquerda discordam. Então não dá para ser cristão e de esquerda. A esquerda, ela dominou a base da nossa educação. A base da nossa... Dominou a educação, dominou a mídia, dominou a cultura. Você não precisa ser de direita ou de esquerda para identificar isso. A maioria dos professores são de esquerda, a maioria dos jornalistas são de esquerda, a maioria dos artistas são de esquerda. Isso é meio óbvio. Então por quê? Porque houve um domínio da esquerda nesses meios. Então já são gerações sendo moldadas por esses professores à esquerda. Então de fato a esquerda ela entrou em muitas casas. Pessoas às vezes de bem, de boa fé, acabam acreditando que a esquerda é pelo social, é pela educação, e não é. E não é. A esquerda, na verdade, a pobreza é um capital político. Eles usam em benefício, então eles não têm interesse nenhum. Do mesmo jeito que a indústria farmacêutica não tem interesse em acabar com as doenças porque vai encerrar com lucro, a esquerda não tem interesse em acabar com a pobreza porque vai acabar com o seu capital político. A esquerda não tem interesse em dar educação porque uma pessoa estudada vai perceber que as ideias da esquerda não funcionam, por exemplo, na economia. Não funcionam. Não tem uma ideia de esquerda no campo da economia que funcione. É tudo
conversinha bonitinha, na manchete parece bonita, no título parece bonita, mas na prática não funciona, não dá para colocar em prática. São pensamentos utópicos que não funcionam na realidade. A esquerda, por exemplo, o feminismo, a esquerda tem esse dom de pegar bota um nome bonito, feminismo, parece que é em prol das mulheres, para ajudar as mulheres a ganharem seu espaço. Todo mundo quer que as mulheres tenham seu espaço, todo mundo quer que as mulheres cresçam na sociedade, que as mulheres tenham os mesmos direitos, e assim é. Só que o feminismo não foi criado para isso. O feminismo foi criado para quebrar a família, para colocar a mulher contra o homem, e deu certo. E tem estudos que relacionam o aumento do feminismo ao aumento do divórcio. Sabe por quê? Porque era essa mesma intenção do feminismo. Ele usou a soberba, ele fez as mulheres ficarem soberbas, só que mudou o nome, colocou como empoderamento. Mudou o nome da soberba para parecer bonito. A esquerda é isso, ela fomenta pecados, só que ela troca os nomes para parecer bonito. Por exemplo, a inveja eles mudaram o nome, virou justiça social. Então você sempre fica de olho no patrimônio alheio, e isso não é inveja, é justiça social. Entendeu? É dessa forma. O empoderamento não é empoderamento, é soberba. As mulheres ficam soberbas, começam a se chocar com os homens, que por sua vez também a maioria só tudo cabeçudo, e dá no que dá, divórcio. O que mais que a esquerda faz que prejudica? Segurança pública, esse papinho de desencarceramento, de vítimas da sociedade, isso daí é tudo papo furado. É que a desordem, um pouquinho de desordem fica mais fácil de controlar, sem contar que tem muito poder e dinheiro envolvido na criminalidade. Vocês acham que a política não se beneficia disso? Claro que se beneficia. Claro que se beneficia. Então, pessoal, é por essas e por outras que a esquerda não pode dominar a política de um país. Ah, Fernando, mas eu não quero estudar, nunca estudei, não tenho paciência, não gosto de ler. Não precisa. Vai no Google e coloca assim, Cuba, e veja os vídeos de Cuba. Aí depois você vai lá no Google e coloca Noruega, e veja os vídeos da Noruega, e veja qual que é melhor. Adivinha qual que tem mais capitalismo e qual tem mais liberdade econômica? Noruega. Vai lá e vê qual que é melhor. Outro exemplo, China e Estados Unidos. Vai no vídeo, pega pessoas que saíram da China, vê o que eles falam sobre a China, e vai nos Estados Unidos. Você vai ter até dificuldade de encontrar pessoas que saíram dos Estados Unidos, porque ninguém quer sair de lá. Vocês já repararam que todos os países socialistas têm pessoas querendo fugir? China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, o próprio Brasil, que tem uma economia mais socialista, um capitalismo mais de Estado, as pessoas estão querendo sair. Agora vai nos países mais capitalistas, as pessoas estão querendo fugir dos Estados Unidos, da Europa? Não. Ao contrário. Então, assim, se você não quer estudar, não tem paciência para estudar, não tem problema. Só faça a comparação entre os países com mais liberdade econômica e os países mais socialistas, e veja quais são melhores de se viver. O que acaba com a pobreza, o socialismo te enganou. O socialismo te enganou. O que acaba com a pobreza é a liberdade econômica, é a geração de receita, e isso quem faz é o capital privado. O Estado ele não gera receita, ele só toma via imposto. Mas para ter imposto precisa ter gente trabalhando, precisa ter empresários de coragem que colocam todo o seu patrimônio em risco para criar uma nova empresa, gerar novos empregos e fomentar uma sociedade. A esquerda coloca muito povo contra os empresários. É extremamente difícil empreender, e eu falo isso porque eu já empreendi e eu empreendo. Eu abri uma vez um comércio, eu botei todo o meu patrimônio lá. Eu vendi meu carro e coloquei lá. Eu fiz empréstimo no banco, no meu nome, pessoa física. Eu fiz empréstimo no banco, no nome da minha esposa, pessoa física. Eu fiz empréstimo no banco, na pessoa jurídica da minha empresa. Sabe o que aconteceu? Eu perdi 90% de tudo que eu coloquei lá. Eu
eu consegui recuperar 5, 10% no final. E saí com uma mão na frente e outra atrás, mas sem dívida. Então eu saí ainda agradecendo, porque eu poderia ter falido e saído cheio de dívida, com esses empréstimos tudo estourado. Eu consegui, pelo menos, sair sem dívida, fui pagando os empréstimos com calma ali e resolvi minha situação. Mas assim, é muito difícil empreender. O cara que empreendeu, ele colocou o patrimônio dele em risco. Ele pode perder tudo. Então, se você é empregado, ao invés de criticar o seu patrão, honre o salário que ele te paga. Porque ele dá o sangue dele. Ele bota o dele na reta. Ele bota o patrimônio dele na reta para sustentar o seu salário, para sustentar a sua família. Sim, tem uns que ganham muito dinheiro, mas é a recompensa pelo risco. Mas a maioria se ferra. E isso ninguém te conta. A maioria quebra. E isso ninguém te conta. Vocês ficam com esse papinho, um privilegiado. Vai lá então. Vende seu patrimônio, faz empréstimo no banco, vende sua casa, vende seu carro, põe tudo num negócio, sabendo que a probabilidade maior é de você perder. Vai lá e faz igual. Monta uma empresa, já que é tão fácil. Não é tão fácil. Não é como a esquerda diz. Então, pessoal, muita calma na hora de votar. Estudem bem os candidatos. Não vão atrás do que a mídia fala, porque a mídia tem lado. A mídia tem lado. Ela não vai te falar para votar na direita nunca. Nunca. Por mais que o outro candidato seja melhor, ela vai mandar você votar na esquerda e ela vai fazer de tudo, vai fazer recortes de falas para você achar que o candidato da direita é um monstro. Não é bem assim. Pensem bem antes de votar e votem direito. Ano que vem tem eleição. Vamos tentar fazer esse nosso Brasil ser uma sociedade melhor para se viver. Beleza? Um beijo no coração, tamo junto.